Graça e paz ao povo eleito, graça e paz a todos abençoados em Cristo Jesus, tá certo? Desde já quero agradecer aí os novos inscritos, né, que está chegando no canal. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá certo? Vocês todos será sempre bem-vindo, tá certo? Independentemente de classe religiosa, independentemente de qualquer pessoa, tá certo? Aqui não tem negócio de, exceção de pessoas não, tá certo? Como Deus também, ele não faz exceção de pessoas, aqui também não tem isso não, tá certo? Então todos que quiserem vir ao meu canal será sempre bem-vindo, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um, independentemente de quem seja, tá certo? Aqui a gente que fala o que está escrito tá certo e é isso aí. É para quem realmente, né, gosta do conteúdo. Então que Deus abençoe os novos inscritos e que Deus abençoe aí a vida de cada um, tá certo? Comenta aí, compartilha, tá bom? Deixa o seu joinha e vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito de oração, de intimidade, tá certo? Orar, né? Alguns podem dizer assim, mas irmão, mas a palavra de Deus diz que devemos orar um pelos outros, que é bom se reunir. É bom, tá entendendo? Eu não sou contra em momento algum se reunir, ter uma reunião sadia não, tá entendendo? Eu sou a favor de uma reunião sem interesse algum, tá entendendo? Eu sou a favor de uma reunião que não pede dízimo, que não, tá entendendo? Que não explora o povo de Deus, tá certo? Eu sou a favor de uma reunião sadia, onde você se reúna com seus amigos, com seus familiares e fala da graça de Deus, fala dos feitos que Cristo fez, que Jesus fez nesta terra, tá certo? Então, assim, eu sou a favor de tudo que é bom, tá entendendo? Que diz respeita a verdade, que é Cristo, tá certo? Então aqui Jesus nos ensina como a orar e onde orar, tá certo? As pessoas acham que oração só serve se você estiver num determinado lugar, numa determinada hora. Isso é mentira, tá certo? Eu vou lhe mostrar aqui na palavra, aqui na Bíblia, que está escrita. Então se você crê realmente na Bíblia, então você vai crer no que vai estar escrito aqui. Tá entendendo? Tem uns perturbados aí, que eu vou te dizer assim, que diz assim, não, orar na madrugada é melhor, porque não sei o que, porque Deus não sei o que, escuta. Não tem nada a ver, tá certo? Aqui Jesus aqui, ele não determina horário nenhum. Tá entendendo? Qualquer horário da sua vida que você quiser conversar com Deus, é só se conectar com Ele. E conversar com Ele, que Ele vai lhe escutar a qualquer momento. Porque Deus, Cristo é Espírito. Tá certo? E se você estiver em Espírito, meu irmão, em qualquer horário que você falar, Deus lhe escuta. Tá entendendo? Então tem uns aí que diz, tem que ter não sei o quê. Eu já fiz muito. Eu cansei de orar, tá entendendo? No templo. Tal dia é dia de oração, por exemplo, né? Eu frequentava, era dia de segunda, tá certo? E outras aí é de sábado, ou num dia que não tem culto, aí marca um dia para orar. Vamos supor, 7 horas da manhã tem oração, 7 horas da noite tem oração. Aí você se desloca da sua residência para ir para aquele local, para aquele templo, orar junto com os irmãos. Tá entendendo? E aqui Jesus explica que não há necessidade disso. Deus dá o lugar para você falar com Deus, tá certo? Deus dá o lugar aonde você se deve adorar, tá entendendo? E ele fala também como se deve orar, tá entendendo? E por muitas das vezes, da maioria, ou seja, talvez todas elas, nós fazemos totalmente o oposto do que Jesus diz. Tá entendendo? E Jesus aqui fala para os seus discípulos como se deve orar e onde se deve orar. Tá entendendo? E eu vou explicar isso para vocês. Que diz assim, está lá em Mateus 6, a partir do versículo 5. Que diz assim, eu estou lendo, irmão, a Bíblia
aqui, ó, a Bíblia Jerusalém, tá entendendo? Né? Que segundo aí os historiadores, ela chega mais próxima aí dos originais. Que diz assim, Mateus 6, tá certo? A partir do versículo 5, que diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Tá certo? Aqui muitas das vezes nós fazemos isso. Tá entendendo? Nós fazemos isso da maioria das vezes. Nós vamos para um determinado lugar, nós gritamos, nós oramos e todo mundo ali vê que você está orando ali, que você está, tá entendendo? Clamando e tudo. Todo mundo está vendo. Muitas das vezes também acontece isso na rua. Nós fizemos isso. Eu já fiz isso muito demais, junto com alguns irmãos aí. Tá entendendo? E aqui Jesus está dizendo, não seja como os hipócritas, que é eles que fazem isso, para ser vistem diante da sociedade. Tá entendendo? Aí Jesus continua, em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, falando, né, para os discípulos, e serve para nós também, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está lá, no segredo ou em secreto, em algumas traduções. E o teu pai vê no segredo ou no secreto, te recompensará. Ou seja, é no teu quarto. Jesus está dizendo, se tu quer conversar com Deus, vai para o teu secreto. Está entendendo? Abre a porta do teu quarto, fecha e está lá ele. Ele vai te escutar em secreto. É só você e ele. Está entendendo? A sua súplica, o que você tem para pedir a Deus, não precisa a roda de pessoas lhe escutar, não. Você quer pedir uma coisa ao Senhor? Vá lá no seu secreto, meu irmão, e ore. Está entendendo? Deus vai estar lá presente. Está entendendo? Aí continuando, né? Que está no capítulo 7, que diz assim, a verdadeira adoração ao Pai. Ele continua dizendo, nas vossas orações, que está em Mateus, né, 7, versículo 7, continuando, diz assim, nas vossas orações não useis de repetições como os gentios. Olha aí. E o que é que nós fazemos? Nós, considerados gentios, não é assim que nós fazemos? Nós pedimos sempre a mesma coisa ao Senhor repetidamente. Está entendendo? E aqui está Cristo, que ele reprova isso aqui. Jesus reprova, não seja como os gentios, que por muito pedirem, acham que Deus vai escutar. Está errado. Deus não é nenhum louco para você estar todo tempo repetindo a mesma coisa, não. Ele sabe o que você necessita e o que precisa. Está aqui, ó. Não sejais, né, de vãs repetições com os gentios, porque imaginam, olha só, imaginam que é pelo palavreado, ou seja, pelo repetir excessivamente que serão ouvidos. Ou seja, nós achamos que por muito repetir o que nós pedimos, Deus vai escutar. E não é assim. Tá certo? Aí 8, não sejais como eles. Isso Jesus falando para os discípulos, para não ser como nós. Tá entendendo? Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedir. Portanto, orai desta maneira. Aí aqui embaixo está citando o Pai Nosso. Está entendendo? Ou seja, eu não preciso repetir, meus irmãos, a oração, porque o que você quer, porque Deus já sabe a sua necessidade antes mesmo de você pedir. Está entendendo? Então, meu irmão, isso aqui é um vídeo, tá entendendo? A respeito de onde você se deve orar, como você deve pedir a Deus, tá certo? Aí aqui está o exemplo do Pai Nosso de como se deve pedir a Deus, tá certo? Em primeiro lugar, engrandecendo o nome dele e depois continuando a oração. Então, desde já, meu irmão, não é um lugar que determina a oração, tá certo? Aqui Jesus está dizendo que você deve entrar no seu secreto e falar diretamente com o Senhor, porque lá ele já está escutando, tá certo? Então, desde já, que Deus abençoe a vida de cada um. Então, quando for orar, tá certo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, que Deus vai estar lá de prontidão, tá certo? A lhe escutar. Isso seja em qualquer momento do seu dia, tá certo? Graça e paz e que Deus abençoe a vida de vocês.